Olá, começa agora mais um programa Mulher Real, que traz para você temas interessantes para a vida. São testemunhos, assuntos que estão em alta, então você não pode ficar de fora, né? E no programa de hoje vamos falar sobre o autocuidado à luz da Bíblia. Não sai daí, porque a Mulher Real já está no ar. E a nossa convidada é a Joquebede Nogueira, fisioterapeuta dermatofuncional. Ela vai nos ajudar a entender melhor como fazer essa ligação entre autocuidado e a palavra de Deus. Isso é possível? Então, presta atenção. Antes de nós entrarmos aqui com a nossa convidada, hoje nós estamos de cenário novo, um cenário lindo, totalmente na minha paleta, mas eu estou tão feliz, porque eu sei, além daquilo que nós fazemos aqui, falar da palavra de Deus, motivar você, mulher, a vencer as etapas da sua vida, o Senhor também nos presenteou com um lugar tão aconchegante, tão lindo e que passa tanta paz também para os nossos corações, tá? Vocês vão estar vendo aí o nosso cenário, mas eu gostaria também agora de voltar para o nosso assunto, que é muito importante. Então, seja bem-vinda, Joquebede, que já chegou arrasando, né? Com um programa aí todo novo. Cheguei pegando cenário novo, não é verdade? Né? Então, vamos lá também falar um pouquinho. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua profissão. Então, quando a gente começou a conversar e falar realmente a linha que nós vamos trabalhar aqui nesse momento, mas quando ali a Joquebede falou assim, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional. Eu falei assim, Joquebede, me explica aí, isso é novo, né? Sim. É até para tratar de tantas áreas também, como você vai nos explicar como é que é, mas nos explica aí, as mulheres que já estão nos assistindo, para a gente entrar depois nessa palavra que Deus tem para a nossa vida também. Sim. Então, eu sou fisioterapeuta, eu sou formada há 6 anos e fiz minha pós-graduação na fisioterapia dermatofuncional. Sim. Que é a área da fisioterapia que vai tratar, prevenir lesões e tratar as lesões já existentes no tecido tegumentar, que é a nossa pele. Sim. Então, na fisioterapia dermatofuncional, nós tratamos todas as afecções relacionadas à pele. Olha só. Seja acne, manchas, queimaduras. Gente. Então, tanto na parte estética como na questão da saúde mesmo. Em caso de queimados, por exemplo, a fisioterapia dermatofuncional ela atua nessas afecções da pele no geral. Gente, Joquebede, isso é ótimo para você nos ensinar. E é novo também, não é? Sim, essa área? É uma área nova. Na resolução mesmo, ela só foi estabelecida em 2009. Sim. Então, ela é mais recente. Então, tem muita gente que ainda não conhece muito bem como que o fisioterapeuta atua nessa área, né? Pois é. Na hora que a gente foi conversando e ela foi falando, um trabalho tão lindo que você faz, todo um contexto. E eu falei assim, gente, eu fiz às vezes até a mesma pergunta que você fez aí, mas como uma fisioterapeuta e tal? E hoje a gente está aprendendo um pouco mais de entender até as áreas que a gente pode procurar, né? Isso, porque quando a gente pensa em fisioterapia, a gente pensa muito na parte motora da reabilitação, Verdade. Que é a parte da fisioterapia em si. Sim. Mas tem outros ganchos, outras áreas também, e entre elas está a dermatofuncional. Então, a gente tem, por exemplo, a área neurológica, a área respiratória, a área da ortopedia, a área da pediatria, do atendimento infantil, e uma dessas áreas também é a dermatofuncional. Que maravilha. Mas vamos lá. A gente está para trazer aqui, para mexer com a gente. A gente sabe que a gente tem que ter esse autocuidado, né? A gente tem que se despertar para isso. Hoje o mundo vive muito no extremo, né? Sim. Às vezes nessa pressão, né? Às vezes falar de autocuidado, a pessoa já fica assim, não, eu tenho que ser dessa forma, daquela outra forma. E a gente está aqui para trazer formas que você realmente tem que atinar, porque o seu corpo é o que Deus te deu, né? Mas também dentro do nosso equilíbrio, que é a palavra de Deus. Sim. Não é isso? Eu falo que tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? Sim. E o autocuidado, ele não foge disso, Pois né? é. Mas antes da gente entrar de fato na questão do autocuidado, a gente precisa entender o que é o autocuidado, né? Isso aí. Então, como a própria palavra já diz, o autocuidado são as ações que nós temos com nós mesmos. Então, os cuidados que nós temos diariamente com nós mesmos. Sim. Seja cuidados de higiene pessoal, cuidados assim, de vestuário. Então, todo aquele tipo de cuidado que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa saúde, ele passa pelo autocuidado, né?
E uma coisa que a gente tem que ter muito em mente também é o que a falta desse autocuidado pode impactar na nossa saúde, no nosso corpo, né? Igual você falou, essa questão, às vezes, de extremos, né? A gente não pode ter esse autocuidado em extremo também, tem que ter um equilíbrio, mas a gente precisa ter esse autocuidado, né? A falta do autocuidado, ela impacta diretamente na nossa saúde, principalmente na nossa saúde mental. É verdade. Então, hoje a gente vê muitas pessoas em estado assim, de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, e muitas dessas questões emocionais estão diretamente ligadas com a falta do autocuidado, né? A pessoa, quando ela não se cuida, ela começa a não ter esse autocuidado, ela começa a entrar nesses episódios de achar inferior aos outros, de se achar feia, de se achar gorda. E aí ela começa a ter uma visão, né, distorcida daquilo que ela mesma é. E aí ela começa a não se cuidar. Tem muitas situações que a pessoa começa a não praticar uma atividade física, então ela vai engordando, às vezes ela vai perdendo a vontade de cuidados diários mesmo, de tomar um banho, de arrumar um cabelo, né, de fazer uma unha. Então, ao longo do tempo, isso tudo vai impactando na nossa saúde física e mental também. Como que é importante, quando você foi falando, são atitudes diárias, né? Sim. Que às vezes a gente tem essa visão do autocuidado, é aquele que vai lá para um extremo também. Ah, eu estou numa academia, estou fazendo cuidado com a minha pele, mas de cuidar do seu cabelo, de hidratar, estou falando coisas simples, como você mesmo falou, da sua higiene pessoal. E quando a pessoa não tem nem esse autocuidado, ela não consegue nem chegar para um outro patamar, né? Isso. Ela fica ali estagnada naquele local, então ela começa a não ter esse autocuidado, não ter o amor próprio. A autoestima dessa pessoa também tende a baixar, e a gente sabe também que nós precisamos da autoestima. A autoestima, ela é boa, né, pra gente, e o autocuidado, ele está diretamente relacionado com a autoestima. Tem muita gente, inclusive, que confunde, acha que é a mesma coisa, o autocuidado e a autoestima é a mesma coisa, né? E não é, né? O autocuidado, igual eu falei, são essas atitudes que nós temos, esses cuidados com nós mesmos. Já a autoestima, ela é a percepção que nós temos dessas situações em nós mesmos, né? É verdade. Então, eu falo muito, assim, um exemplo mais prático, às vezes a pessoa, por exemplo, ela tá um pouco acima do peso, então ela vai fazer uma atividade física para emagrecer, então ela vai se cuidar nesse sentido. Então, esse seria o autocuidado. Agora, a percepção que ela tem nessa situação, dela, por exemplo, tá se achando gorda, ou às vezes ela tá se achando magra demais e quer ganhar massa, né? Vai para os dois lados. Essa percepção que ela tem dela mesma é a autoestima. E isso vai mexendo com todas as áreas da vida da pessoa, né? E às vezes tantas mulheres estão perdidas nesse contexto, né? Até quando a gente estava conversando, de tanta pressão, de tanta fórmulas, né? Você tem que ser dessa forma, você tem que ser desse jeito, você tem que ter esse padrão. E a pessoa, ela vai se perder no meio do caminho, vai só em busca daquilo que é colocado e às vezes nem cuida direito mesmo de uma saúde. Às vezes até deforma a sua saúde, né? Isso. Às vezes ela pensa muito só na estética. Eu falo muito que a fisioterapia dermatofuncional, ela abrange essa parte da estética. Eu falo muito isso com os meus clientes lá na clínica, que a estética, ela não pode ser só a estética em si. Então, quando um cliente chega lá para tratar uma mancha, para tratar alguma questão, a gente não pode pensar só na estética em si, porque antes da estética a gente tem que pensar na saúde. É verdade. Então, a pessoa, ela não pode buscar, né, ela não deve buscar, por exemplo, uma atividade física só pensando em emagrecer, porque eu quero ficar com o corpo bonito, com o corpo sarado, mas pensando na questão da saúde mesmo, a manutenção da saúde, porque isso é qualidade de vida, né? E a gente tem trago muito esse alerta aqui no programa, dizendo isso para que... Como que a gente vai estar daqui a 10 anos, que seja? Né? Ah, eu sou nova, mas acontece tantas coisas, como é que vai ser? Depois ali a vida muda, aí vem os filhos. Eu falo isso por mim, né? Os meus filhos chegaram, às vezes ali é difícil para você ficar baixando, né? Você não tem a mesma força, né? Uma vida bem agitada. Então, eu cuidar da minha postura, não é só uma questão de um corpo, mas também de entender que eu tenho que envelhecer bem. Não é isso? Eu falo muito isso lá também, que tem muitas mães, eu atendo muitas mães que também relatam que depois que tiveram os filhos não tem tempo para cuidar de si, aí já deixa de lado. E aí eu sempre bato nessa tecla, né, que eu ainda não sou mãe, mas eu imagino como que é difícil essa rotina, mas que a gente tem que achar um tempinho ali dentro da rotina, dentro do dia, para ter o seu momento, para cuidar de você. Porque eu falo muito que a gente tem que estar bem conosco primeiro, né? A gente tem que cuidar da gente primeiro, para depois a gente cuidar do outro, cuidar do esposo, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Igual você deu esse exemplo, né? Às vezes
vezes, se você não cuida de você, você vai chegar uma hora que você não vai conseguir, às vezes, abaixar para ficar brincando tranquilamente com a sua menina, né? Na hora de cuidar da casa, de cuidar do marido. Então, a gente precisa de cuidar, ter esse autocuidado com a gente, porque isso vai refletir para fora, né? A partir desse momento que a gente cuida da gente mesmo, a gente se sente melhor para, então, cuidar do outro. E é forte quando a gente vai dizendo aqui coisas que pode ser que todo mundo já até escutou. Mas aí quando a gente traz essa responsabilidade, que é algo que Deus quer, né, da nossa vida como uma postura. Às vezes a gente tem o costume de, às vezes, espiritualizar muitas coisas, só que aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu dou conta de fazer, eu vou fazer. Mas aquilo que eu não dou conta é o que Deus vai fazer. Mas Deus vai pegar a responsabilidade minha que eu tenho que ter com o meu cuidado, com a minha vida, sendo que eu tenho que me amar e cuidar daquilo que Ele me fez. Sim. Não é verdade? Isso, e é igual eu falo lá em 1 Coríntios, fala, né? Fala lá que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele é santuário do Espírito Santo. Amém. E nós temos que engrandecer a Deus, né, através do nosso corpo, né? Então, igual você falou, Deus nos dá responsabilidades e uma delas é cuidar do nosso corpo. E quando a gente fala em cuidar, igual você falou, não só dos extremos de cuidar, de às vezes fazer uma coisa mais mirabolante, assim, um cuidado, mas mesmo um cuidado diário mesmo, de uma higiene pessoal, né, de se cuidar, de estar sempre bem. Até porque eu falo que quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente espelha isso para fora. Então, às vezes, a gente conversa com alguma pessoa que a pessoa está sempre, às vezes, mal-humorada, está sempre cabisbaixa. Às vezes, uma pessoa que você não tem tanto prazer em estar na companhia dessa pessoa. Às vezes, você pergunta para a pessoa se está tudo bem, às vezes nunca está bem. Então, esse autocuidado também reflete nisso. Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente cuida do nosso corpo, que é o santuário do Espírito Santo, a gente consegue refletir isso para fora e, às vezes, até alcançar mais pessoas. Eu falo que essa questão do autocuidado também interfere até na questão do evangelismo. É verdade. Porque se a gente está bem com a gente mesmo, a gente consegue estar melhor para receber o outro do que quando a gente não está bem com a gente mesmo, né? Então, isso nos dá abertura para até chegar em outras pessoas, para conversar com outras pessoas, né? Para levar a palavra a outras pessoas. E é interessante isso mesmo. Quando a gente não está bem, a gente não tem força para chegar no outro. A gente não tem uma palavra de motivação. Não é que dizer que a nossa vida sempre nós vamos estar bem ao tempo todo. Tem dias que tem os altos e baixos, tem dias que a gente realmente não está legal. Mas nós temos a certeza de quem nós somos, o que Deus é na nossa vida, que nós amamos ao Senhor, o Senhor nos ama. Independente daquilo que a gente está passando, a gente sabe quem é Deus na nossa vida, né? E isso nos faz o quê? A sair, às vezes, de uma bolha, né? Isso. Eu falo que a gente fica muito no comodismo, né? Às vezes a gente acostuma ali também, vai levando os dias. Igual você falou, fica nessa bolha. A gente precisa de sair disso, de realmente levar a palavra. Às vezes no serviço, a gente, né, às vezes esbarra com tantas pessoas ali todos os dias, às vezes a gente nunca teve a oportunidade, ou nunca criou uma oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas. E igual você falou, é claro que tem dias também que a gente também não está se sentindo muito bem, tem dias que a gente está mais para baixo, mas a gente tem que estar sempre buscando, né, tá com esse autocuidado em dia, de cuidar do nosso corpo, para a gente estar se sentindo bem e levar essa palavra também a outras pessoas. Estamos de volta com o programa Mulher Real e hoje o tema, o bate-papo, é com a minha convidada Joquebede Nogueira. Ela é fisioterapeuta dermatofuncional e estamos conversando sobre autocuidado à luz da Bíblia. Então, vamos continuar com o nosso bate-papo. Né? A gente entendendo a proporção de uma vida, de se amar, de entender o que Deus também quer que sejamos assim. Deus, eu vejo assim, quando nós entendemos que Deus tem propósito, tem tantas coisas para fazer através da nossa vida, nós temos que cuidar do nosso, do que eu sou. Né? Às vezes Deus quer que a gente faça tantas coisas, mas às vezes a gente não tem aquele amor por nós mesmos e não tem como. Se a gente não se ama, como que a gente vai amar o próximo? Não é verdade? Então, assim, a gente está aqui aprendendo, né? Entendendo também dentro da sua profissão, das áreas, né? Que são mais ampliadas, mas continuando a falar dentro da palavra de Deus o que eu tenho que me posicionar, não para um extremo, mas também fazer a minha parte para que eu seja um instrumento verdadeiro e forte nas mãos do Senhor, né? Sim, e essa questão, igual você colocou do extremo, eu gosto muito de abordar a questão da dedicação do tempo. Sim. Porque, igual a gente já falou, já colocou que é muito importante a gente ter esse amor próprio, a gente se cuidar, a gente cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas a gente tem que entender que esse autocuidado, ele não pode ser assim, uma prioridade na nossa vida. A gente não pode colocar esse autocuidado assim no topo da nossa vida e as outras coisas vêm depois, né? Então, a gente sabe que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? As coisas de Deus e as outras coisas a gente
buscando depois, né? Sim. E eu vejo muito que tem muitas pessoas que já vão para esse lado do exagero, que você falou, desses extremos. Sim. E às vezes a pessoa busca tanto ter um corpo perfeito, ter uma pele perfeita, uma coisa que aqui na Terra a gente não vai alcançar a perfeição, então fica correndo ali atrás do vento mesmo, verdade. né? E aí eu falo que esse autocuidado, ele não pode ser como uma questão, assim, de vaidade, de vanglória humana mesmo, né? A gente tem que nos cuidar, tendo essa mente que é porque estamos cuidando do corpo, que é o templo do Espírito Santo, mas tudo com equilíbrio. Sim. E uma coisa que eu penso muito é pensando em questão de semana, porque o dia é mais curto, mas pensando em questão da semana. Às vezes, quanto tempo a gente gasta com esse autocuidado e quanto tempo a gente gasta com as coisas de Deus, né? Então, quanto tempo a gente gasta, por exemplo, na academia, numa clínica de estética, no salão, até em casa mesmo, tirando tempo para fazer uma hidratação no cabelo, fazer o skincare. E quanto tempo a gente tira, né, para fazer um culto doméstico, para estar indo à igreja, para estar lendo a Bíblia, buscando, tendo um momento a sós ali com Deus mesmo, né? Então, eu falo muito que a gente tem que se cuidar, mas esse cuidado, ele não pode ser superior a essa outra parte. A gente tem que alimentar primeiro, né, o espírito, para depois a gente cuidar do nosso corpo, né? É verdade. E dentro ali da clínica, né, que você tem, do cuidado das pessoas, tem um público maior, é diversificado? Como que funciona ali o processo ali desse cuidado também de tantas pessoas, né, Joquebede? Lá na clínica hoje, o meu público-alvo são mulheres, eu atendo homens também, mas o público-alvo é mulher. E na faixa etária, assim, de uns 25 a 45, 50 anos. Então, é mais ou menos essa faixa que eles estão lá buscando mais esse cuidado, e que é muito bom, né? Quem não gosta, né, de receber um cuidado, de se cuidar, eu falo que nós mulheres, a gente tem muito disso. O simples fato de a gente fazer a unha, a autoestima já vai lá em cima, né? Interessante. Então, a gente tem que realmente ter esse cuidado, que isso faz bem. E eu falo até, quando a gente tá com essa autoestima boa, quando a gente gosta, o simples fato de fazer uma unha, você já chega em casa mais disposto. É verdade. Às vezes você tem mais animação para, às vezes, fazer um jantar especial para o marido, para estar mais ali com os filhos. Então, isso mexe realmente no nosso exterior, na nossa vida toda. E lá na clínica a gente busca muito isso, de estar... Eu falo muito que eu tento recuperar essa autoestima perdida das pessoas, né? Porque a gente usa a profissão, né? Tanto para alcançar nesse lado, como também para estar levando a palavra, né? Então, eu falo que o meu objetivo lá na clínica é esse, é buscar a autoestima da pessoa que está perdida, né? Para a gente poder levantar essa autoestima, e a partir desse contato também tá sempre, né? À medida que eu posso, levando a palavra ali para aquelas pessoas também. É uma restauração, né? Diárias na vida da pessoa, né? Dela entender ali que ela tem um propósito na vida dela, que Deus ali, Ele restaura todas as áreas da vida dela. Às vezes ela está indo ali em busca por causa de algum problema, alguma situação que ela precisa melhorar, mas tem tantas coisas que por dentro, né, também Deus já vai mexendo. E agora processos são processos, né? Porque se a gente for entender também, é etapas também para melhoria. Não é isso? Claro que cada um é um caso, né? Mas, por exemplo, lá na clínica, às vezes tem mulheres que é uma coisa mais rápida. E tem pessoas que vai demorar mais um tempo, não é? Dentro do cuidado. Hoje em dia, eu falo que a maioria das pessoas, eles querem esse cuidado mais imediato. Hoje em dia, eu falo que a gente está numa sociedade assim, muito imediatista, que as pessoas querem tudo para ontem. E principalmente esses cuidados com a pele, por exemplo, em questão de manchas. Não é uma coisa que, numa semana a gente vai conseguir resolver. É um trabalho mais lento. Eu falo que é um trabalho de formiguinha mesmo. Porque, às vezes, a pessoa também ficou a vida inteira sem se cuidar. Às vezes, nunca usou um protetor solar, por exemplo. E aí, quando ela vem para se cuidar, ela também tem que entender isso, que a gente tem um tempo para estar trabalhando aquele tecido, trabalhando aquela pele, recuperando aquela pele, que aí os resultados, eles vêm mais gradativamente. E é uma mudança também, uma chave, né, na sua cabeça. Porque se a pessoa, às vezes, a vida inteira ali, ela não cuidou dessa área, e quando ela se dispõe a cuidar, ela tem que também enfrentar muitos obstáculos de continuar, de ir até o fim, né, de concluir também até isso na vida dela. Porque, às vezes, a gente pensa assim, é uma coisa tão simples. Não é simples. E isso vai trazer como um outro patamar na vida dela em outras áreas também. Porque se você nunca finaliza nada na sua vida, então, até isso daí que é um autocuidado, você nunca vai dar sempre vai ficar na mesma coisa. Você nunca vai finalizar, né? E se torna uma forma de você cuidar até dessas áreas da vida da pessoa, né?
E eu falo muito isso, que essa área da estética, por isso que eu falo que vai muito além da estética. Sim. Porque quando a gente pega, por exemplo, uma cliente com mancha, às vezes ela tem mancha há 10 anos, há 5 anos, isso realmente incomoda, Sim. a autoestima dela tá baixa. Sim. A gente não pode pensar simplesmente, eu vou tratar essa mancha e pronto. Porque, igual você falou, tem muita coisa por trás ali. Essa pessoa que tá, por exemplo, com essa mancha há 5 anos, ela já tá com essa autoestima baixa há esse tempo. Sim. Ela já tá, às vezes, se sentindo-se inferior. Às vezes ela deixa de ir em algumas ocasiões, em alguns lugares, por vergonha, porque às vezes tem manchas, por exemplo, estou usando o caso da mancha que é mais comum, Sim. que às vezes nem base, às vezes não tampa direito. Mesmo a pessoa passando bastante base, a mancha ainda fica ali nítida. Então tem gente que às vezes deixa de sair, já não quer mais socializar. Sim. Então isso impacta em tudo na vida da pessoa. E aí eu falo muito assim, eu oro muito, né, durante os dias, para principalmente quando eu for fazer esses atendimentos, Deus está usando a minha vida também. Amém. Porque muitas vezes a gente pega muitas clientes ali, que aí elas vão para um tratamento de mancha, mas você vai ver que o problema está muito mais ali fundo. Sim, então ela começa a conversar, contar da vida, daquilo que está passando, como que isso tem impactado na vida dela, às vezes no casamento, na relação com o esposo, no cuidado com os filhos. Então a gente também tem que ter essa estrutura e estar preparado para poder receber essa cliente e a partir desse momento tendo essa abertura de estar levando a palavra a essa cliente também, porque nem todas elas conhecem a palavra ou conhecem, mas ainda não seguem. Então a gente, lá na clínica, eu falo muito que eu deixo Deus me usar para que, através da estética, através do meu trabalho, eu consiga levar a palavra dele para essas pessoas. Certeza. E se a gente começar a entender que a gente tem que ser mais humano, né? Isso. E a gente tem que sair do botão automático. É mais um cliente, mais uma pessoa, Isso. eu preciso de mais seguidores, eu preciso ter uma renda. Amém! Faça o seu melhor, Deus vai te honrar. Mas também olhar o outro com cautela, né? É a ter esse questão da amor. empatia, né? Isso aí. E eu vejo muito isso, igual você falou, essa questão de financeiro, de seguidor, isso tudo também, é claro que a gente trabalha, a gente busca isso, mas isso não pode também ser o principal. Sim. E eu vejo muitos lugares, assim, dessa forma. Às vezes a pessoa vai lá, eu vou tratar aquela mancha, aquele paciente aquela mancha, pronto, é aquele dinheiro que ele vai me dar. Mas é muito além disso. Às vezes a pessoa, ela nem tira a mancha totalmente, mas só de você conseguir devolver a autoestima para a pessoa já, assim, muda completamente. Muito, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo as clientes, tem cliente que já chegou a chorar lá comigo, que clareou mancha de tanto tempo, que recuperou isso, mas você vê que essa emoção às vezes não é nem tanto pelo clarear da mancha, mas pela aquele resgate da autoestima que ela já tinha perdido e que ela conseguiu recuperar. E é tão sutil, né, quando a pessoa ela vai se fechando, às vezes por causa de algo que ela não está satisfeita com ela, e ela vai se fechando de forma assim tão natural. E eu conheço tantas pessoas e às vezes uma mudança que às vezes antigamente a pessoa estava de um jeito, aí ela melhorou e a pessoa era muito mais fechada, reservada. Não que todo mundo vai ter o mesmo temperamento, que não existe isso. Cada um é de um jeito. Mas a pessoa ela fica mais acessível ao outro, mais acessível a entender assim, nossa, eu sou essa, né? Não que porque ela alcançou algo tão grandioso de um padrão do mundo, mas ela está feliz com o que ela é, ela cuida dela, ela está feliz porque o cabelo dela ela colocou do jeito que ela quer, ela não está só por causa que eu tenho que ter essa cor, não, ela está se sentindo bem com ela mesma, né? Como você mesmo falou, às vezes uma coisa tão simples, fazer uma unha, a gente, parece assim que a gente foi num shopping e teve a gente uma vai mudança, num patamar, não assim, é verdade? Né? Imagina quando a pessoa às vezes tem alguns traumas, né? De etapas da vida dela física, né? E ela começa a vencer essas etapas. Então, assim, é muito sério a gente entender que Deus também quer que a gente se posicione nisso, né? Sim. E eu falo muito a questão, igual está lá em Provérbios, eu não me recordo o texto, mas que fala, né, que o nosso coração, quando ele está cheio da palavra, quando ele está cheio dos ensinamentos, que esses ensinamentos de Deus, eles são vida, né, para quem acha e são saúde para o corpo. Então, quando a gente pensa também em questão de estética e saúde, a gente tem que, eu falei, buscar em primeiro lugar estar ali perto de Deus, estar, né, com o coração cheio do Espírito Santo, porque isso é saúde para o nosso corpo também, e é isso que vai nos direcionar, que vai nos dar o caminho do que fazer, né, adiante, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando. Com certeza. E mais áreas, hoje, Joquebede, assim, hoje a gente deu muito exemplo, foi das manchas, né? Sim. Mas o que procura mais? Só para a gente entender o que está acontecendo. Eu até dei o exemplo das manchas, porque hoje é a procura
procura maior dessa questão de manchas, principalmente mulheres após a gestação, às vezes desenvolvem essas manchas. Total, eu sou uma. Mas eu também tenho uma procura muito grande de tratamento de acne, né? Principalmente na adolescentes e também em mulheres adultas. Muitas mulheres não sabem, mas há mulheres a partir dos 29, 30 anos, por algumas disfunções hormonais e pelo próprio aquele momento que a mulher ainda não está na menopausa, mas ela já inicia, os hormônios eles já começam a mudar para quando, né, chegar lá na frente ela entrar nesse momento. E aí essas mulheres desenvolvem acne, a gente fala que é a acne da vida adulta. Então muitas mulheres já adultas que nunca tiveram espinha na vida, nunca deram acne, elas começam a desenvolver. Então esse é um público que eu atendo muito também, dessas mulheres, nessa questão de tratamento da acne. Nossa, Joquebede, você acredita que o programa já acabou? Aí, ó. Mas eu quero te agradecer, né, por sair da sua cidade, vir aqui, trazer uma palavra de Deus, motivando a gente a entender o cuidado que Deus quer que a gente tenha. Né, o seu Instagram está aparecendo aí para qualquer informação, né, que a gente pode procurar você. Pode. Mas muito obrigada mesmo, viu, por vir aqui e trazer um foco para as nossas vidas. Eu tenho certeza que muitas mulheres serão impactadas por essa direção. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouco o meu trabalho e conversando desse tema que eu gosto tanto. Ai, que bom. Mas você vai voltar mais vezes, viu? Se Deus quiser. Obrigada por ficar aqui comigo até o final do programa, hein? Gostei muito de você estar aqui ligadinho com a gente. Mas lembre-se que na próxima quarta-feira tem muito mais para você aqui no Mulher Real. Então, que Jesus abençoe sua vida e até lá.